Contra a LDU, o Flamengo fez um jogo de dois tempos completamente distintos. Dominou o primeiro tempo e no segundo entrou desatento, algumas alterações táticas da LDU mudaram a cara do jogo e o Flamengo quase colocou tudo a perder. Hoje a gente vai fazer uma análise de como foi a vitória do Flamengo lá na altitude contra a LDU. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma análise de como foi a vitória por 3-2 do Flamengo contra a LDU lá em Quito, lá na altitude de Quito, acima de 2.500 metros. Jogo muito complicado, muito difícil, mas que o Flamengo conseguiu vencer. E antes mesmo de começar a partida, o Rogério tinha uma decisão importante a fazer, já que não tinha o Gerson, que se contundiu e não foi pro jogo, e ele tinha que escolher quem seria o substituto. A escolha do Rogério foi por João Gomes, que acabou fazendo uma função exatamente igual à do Gerson, jogou como segundo volante, permanecendo com o Diego de primeiro volante e permanecendo com o Arão de zagueiro. Então ele acabou fazendo a escolha mais simples, que não modificava as posições dos outros jogadores do time. Haviam outras opções, jogar o Arão para volante e botar o Diego mais na frente, mas a verdade é que o Rogério preferiu ser um pouco mais conservador e fazer uma substituição mais simples mesmo e colocou o João Gomes para fazer a mesma função do Gerson. A LDU do Paulo Repeta, ela veio um pouquinho diferente do que o normal. Ele veio com 3 zagueiros, colocou uma linha de 5, jogou ali numa espécie de 5-4-1, 5-2-3. Só que essa formação, essa escalação não deu nem um pouco certo. A LDU não conseguiu jogar no primeiro tempo, finalizou só 3 vezes, todas as vezes de fora da área, todas as vezes chutes despretensiosos que foram lá na lua. O Diego Alves não trabalhou no primeiro tempo e foi completamente envolvida e dominada pelo Flamengo. E o fator que mais me impressionou no domínio do Flamengo nessa primeira etapa não foi necessariamente algo que tenha a ver com tática, mas foi algo que tem a ver com a altitude. É bem comum a gente ver times que não estão acostumados a jogar na altitude e sobem 3.000, 2.500, 3.500 metros para poder fazer uma partida de futebol, a terem algumas dificuldades no início, nos primeiros 10, 15, 20 minutos do jogo, enquanto eles ainda estão se ambientando à altitude, porque a altitude ela afeta o peso da bola, ela afeta a velocidade da bola. Então muitas vezes esses times eles erram muitos passes, porque eles ainda estão se acostumando com a força que eles têm que colocar na bola para conseguir dar um passe mais longo, dar um passe mais curto. Então é normal a gente ver muitos erros de passe no início desses jogos. Só que o Flamengo ontem ele não estava errando os passes, e não estava sendo só passes para o lado, passes laterais. O Flamengo estava trocando passes assim em profundidade, lançamentos mais longos e com uma taxa de acerto bastante alta. Então, se a gente pegar o recorte desses primeiros 10 minutos do primeiro tempo, a gente vai ver que o Flamengo trocou 63 passes e teve um índice de acerto bastante alto, de 86%, o que não é comum para esses jogos em altitude. E somado a essa naturalidade do Flamengo em jogar na altitude, a gente viu um time muito seguro defensivamente, muito ciente do que tinha que fazer. Subia a pressão em alguns momentos, atrapalhava a saída de bola do LDU, conseguia ser efetivo nessas subidas de pressão e em outros momentos baixava um pouquinho mais o bloco, recuava um pouco mais os jogadores, marcava um pouco mais ali num bloco médio, num bloco baixo e sabia exatamente o momento que tinha que fazer isso e quando tinha que subir pressão. Então a LDU não conseguiu realmente jogar, não teve nenhum ataque de perigo da LDU no primeiro tempo, muito porque o Flamengo não permitiu que isso acontecesse. E no ataque, esse Flamengo é um time que realmente joga por música. A construção do segundo gol foi algo sensacional, a roubada de bola do João Gomes, o controle de bola do Diego, mesmo caído no chão, conseguindo controlar e segurar a posse. Depois um passe de letra do João Gomes, depois um corta-luz do Arrascaeta para o Gabigol e terminando com aquela finalização sensacional de fora da área do Bruno Henrique. Realmente foi um baita de um golaço. E esse primeiro tempo ainda reservou uma novidade tática do Rogério Ceni, que foi a inversão de posicionamento do Bruno Henrique com o Gabigol. Se normalmente o Gabigol joga pelo lado direito e o Bruno Henrique joga um pouco mais pelo lado esquerdo, em alguns momentos esses caras eles se inverteram ao longo do jogo. Então o Bruno Henrique veio cair um pouco mais pela direita e o Gabigol foi cair um pouco mais pela esquerda. E o que é importante falar é que às vezes essas trocas de posicionamento mais sutis, elas acontecem de forma contextual. Às vezes depois de uma bola parada, depois de um escanteio, depois de um tiro de meta, os jogadores acabam parando por ali, ficam por ali, mas na primeira oportunidade que eles têm, eles destrocam. Nessa oportunidade não foi bem isso que aconteceu. O Bruno Henrique ficou mais tempo efetivamente do lado direito. Então a gente percebeu que às vezes o Bruno Henrique passava 2, 3, 4 minutos aberto pela direita, enquanto o Gabigol estava lá do lado esquerdo, mais próximo do Arrascaeta. E uma outra questão que corrobora um pouco com esse meu pensamento de que não foi uma inversão, uma troca de posicionamento contextual, é que o Ordonez, o zagueiro pela esquerda da LDU, era um cara que saía muito para caçar. Ele saía muito de posição, era facilmente arrastado, facilmente deslocado da sua posição original.
E aí se você tem o Bruno Henrique, que é um destro, atacando esse espaço nas costas do zagueiro pela esquerda da LDU, você ia ter alguém chegando em profundidade com muita condição de cruzar para dentro da área. Se o Gabigol tá jogando por ali e ataca esse espaço, ele vai ter que parar para poder dar um tapa de esquerda, que ele é um cara que tem até certa dificuldade de jogar com o pé direito, ele força muitas jogadas para a perna canhota dele. E o Bruno Henrique jogando por ali, atacando esse espaço nas costas, seria muito mais natural ele chegar na linha de fundo e cruzar para dentro da área com muito mais facilidade do que seria se fosse o Gabigol. Então vamos acompanhar como vai ser os próximos jogos do Flamengo para saber se essas inversões entre o Bruno Henrique e o Gabigol vão continuar acontecendo ou se foi algo mais pontual só para essa partida mesmo. Bom, e tava tudo lindo, tudo maravilhoso até que vem o segundo tempo. O Flamengo entra desatento, o Repetto ele faz algumas modificações táticas que fazem ele melhorar muito no jogo. Ele tira um dos zagueiros, coloca um atacante, se desfaz da linha de 5, volta a jogar com uma linha de 4 defensores, com 2 zagueiros e 2 laterais, dá muita liberdade para esses laterais apoiarem e se associarem e se aproximarem dos pontas. Então ele coloca sempre 2 caras muito abertos em amplitude e começa a trazer muitos problemas para o Flamengo, sobretudo pelos lados do campo, atacando pelos lados, cruzando muita bola na área. E o que a gente acabava vendo era um Isla e um Felipe Luiz que muitas vezes estavam em desvantagem numérica contra 2 jogadores e eles tinham que fazer uma escolha. Ou o Isla aqui nesse lance, por exemplo, ele marca o ponta e se aproxima e diminui a janela de espaço entre ele e o zagueiro, ou ele vai marcar o cara que está lá aberto, mas deixa um espaço gigantesco e larga o ponta livre para entrar nesse espaço aqui que é mais centralizado. Então, normalmente nesses lances a gente vê que os laterais eles optam por fechar os espaços no meio, muito por conta de que o gol está no meio do campo e não por fora. Então eles deixam o espaço por fora para proteger o centro. Só que como estava isso acontecendo direto e estava muita liberdade, a LDU conseguia chegar à linha de fundo muitas vezes e conseguia cruzar a bola na área muitas vezes. Então a gente repara que do outro lado também acontecia a mesma coisa. O Felipe Luiz ficava em situação de 2 contra 1, ele ficava com medo de alargar muito essa janela entre ele e o Bruno Viana e acabava deixando o Preciado, que estava pelo lado direito aqui embaixo, aberto sozinho para receber livre. Isso aconteceu com muita frequência diversas vezes na partida. O que fez a diferença e fez com que o lado direito de defesa do Flamengo fosse um pouco mais frágil foi a capacidade individual dos laterais do Flamengo em defender. Se o Felipe Luiz fez uma partidaça nesse aspecto, foi muito difícil passar do Felipe Luiz, ele fez de vários desarmes, ganhou praticamente todos os duelos que fez na partida. Do outro lado, o Isla não foi tão bem assim. O Isla teve alguns problemas individuais, mas muito por conta também de que as vantagens numéricas pelo lado dele, pelo lado direito de defesa do Flamengo, estavam sendo melhores construídas pela LDU. Ele acabava ficando mais exposto do que o próprio Felipe Luiz pelo lado esquerdo, e aí realmente fica muito difícil você conseguir proteger esse espaço sozinho. E para piorar, a defesa do Flamengo estava sofrendo muito nesses cruzamentos. Estava perdendo quase todos esses duelos aéreos. Bruno Viana e Arão estavam tendo muita dificuldade de conseguir proteger o miolo da área quando a bola era alçada para dentro da área do Flamengo. Então o que a gente viu foi uma LDU chegando muito pelos lados, cruzando muitas bolas na área e conseguindo ganhar de cabeça vários desses cruzamentos. Chegou num determinado momento ali, num recorte de 20, 25 minutos do primeiro tempo, em que a LDU tinha feito 13 cruzamentos e conseguiu acertar 8. É um aproveitamento aí de mais de 60% nos cruzamentos, que é um índice de acerto muito alto. Então o domínio do jogo era total da LDU nessa primeira metade do segundo tempo. Chegou num determinado momento em que a posse da bola chegou a ser 70% para a LDU e 30% apenas para o Flamengo. O Flamengo não conseguia ficar com a bola, a LDU conseguia agredir, atacar e passar muito tempo com a bola atacando pelos lados do campo. E com isso conseguiu finalizar muito mais. Se no primeiro tempo ela finalizou só 3 vezes, todas de fora da área, no segundo tempo foram 14 finalizações, sendo 9 de dentro da área. E muitas dessas finalizações foram de cabeça nesses cruzamentos. E o Flamengo ele demorou a entender qual tinha sido essa alteração tática e o Rogério demorou a reagir, o time demorou a entender o que estava acontecendo dentro do campo e o Flamengo teve muita dificuldade de conseguir se reerguer nessa partida. Inclusive o próprio Everton Ribeiro falou isso numa entrevista coletiva depois do jogo, dizendo que os jogadores dentro de campo tiveram dificuldade de entender essa alteração tática e realmente passaram maus bocados na partida. Lá para os 30 minutos do segundo tempo, já na reta final do jogo, o Flamengo volta a conseguir colocar a bola no chão, continua sofrendo pelos lados, é verdade, mas começa a ter a posse da bola com um pouco mais de frequência e acaba conseguindo construir o lance que resulta no pênalti sofrido pelo Arrascaeta, em que dá o gol do Gabigol, o gol da vitória, o gol do 3-2. E só depois desse gol é que o Rogério faz substituições que efetivamente protegem esses lados do campo do Flamengo. Então o Vitinho, que tinha entrado um pouquinho antes, e o René, que entra logo depois do gol, eles começam a fazer uma dobradinha, o Vitinho com o Isla e o René com o Felipe Luiz, para proteger os lados. Então se o Isla ficava direto em inferioridade numérica contra 2 jogadores, agora ele tinha a ajuda do Vitinho, marcando o lateral, enquanto ele marcava o ponta. Do outro lado a mesma coisa, o Felipe Luiz marcava o lateral ou o ponta e o René marcava o outro que sobrava.
Então o Flamengo começou a proteger melhor os lados do campo e em alguns momentos parecia até que a defesa do Flamengo jogava numa linha de 6. Eu nem acho que essa linha de 6 foi algo planejado, vamos ficar numa linha de 6. Não, acho que era mais porque como Felipe Luiz e Vitinho estavam acompanhando os laterais até o final, se esses laterais avançam muito, a tendência é que Vitinho e Felipe Luiz se juntem e se aproximem da linha de defesa, e aí acaba aparecendo uma linha de 6. Mas foi só nesse momento em que o Flamengo conseguiu controlar melhor e proteger os lados e conseguir fazer com que a LDU não chegasse mais por esses setores. Bom, no fim das contas o resultado é sensacional para o Flamengo. Vencer na altitude contra um bom time que é a LDU lá em Quito é realmente muito difícil. E o Flamengo conseguiu. Fez o primeiro tempo sensacional. Fez um segundo tempo em que caiu muito de produção também. Então fica aí um sinal de alerta para o Flamengo, que já é a segunda partida seguida na Libertadores, que o Flamengo volta para o segundo tempo desatento, que demora a entrar no jogo de novo e que acaba tendo dificuldades e passando dificuldades que poderiam ser evitadas. Quase colocou tudo a perder contra a LDU, mas conseguiu ele se reerguer e voltar para dentro do jogo e conseguir vencer. Então o Flamengo está num momento em que realmente pratica um futebol muito interessante. Só precisa ser um pouco mais constante dentro dos jogos. Precisa pegar um jogo assim 90 minutos e ser dominante os 90 minutos. Deixar de ter essas oscilações seria muito importante para o Rogério Ceni ao longo da temporada daqui pra frente. Então é isso, galera. Não se esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse jogo. A gente pode trocar um bate-papo bem bacana. Não se esquece também de curtir o vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações para saber sempre que sai um conteúdo novo por aqui. E é isso, valeu, falou e tamo junto.